É já este domingo que fecha um dos mais emblemáticos museus da Vila de Sintra. O Museu do Brinquedo abriu portas em 1989 e vai agora encerrar por falta de financiamento. Apesar de a autarquia estar disposta a negociar a sua permanência na vila, as duas entidades não chegaram a acordo. São cerca de 60 mil brinquedos que se encontram expostos no Museu do Brinquedo. Representam épocas e atravessam gerações. A coleção particular gerida pela Fundação Arbués Moreira deixou de ser apoiada pela autarquia de Sintra devido à nova lei das fundações e as receitas de bilheteira não são suficientes para manter o espaço em funcionamento. A nova lei quadro das fundações proíbe, vamos chamar assim, proíbe mesmo e penaliza as câmaras municipais em apoiarem fundações. E nós levámos por tabela, não sendo uma fundação que usasse o nome fundação para ter benefícios, mas tínhamos uma ajuda, um subsídio da Câmara de Sintra, que era de 5 mil euros por mês para ajudar a manter o museu, que não tem qualquer fim lucrativo, mas tem 7 empregados, portanto vivemos exclusivamente desse subsídio e da bilhética. O museu chegou a receber por ano cerca de 55 mil visitantes, mas com a chegada da crise económica, o número é agora bastante diferente. A direção do museu e a autarquia ainda tentaram chegar a um acordo, mas as diferenças não permitiram que as conversas chegassem a bom porto. A única hipótese que a Câmara deu era um protocolo onde basicamente nós emprestávamos a coleção durante 10 anos à Câmara, despedíamos as pessoas na mesma, a Câmara tomava conta do museu, criava-se um conselho consultivo de 3 membros, um membro era da Fundação, os outros 2 eram da Câmara, e nós, se caso não renovássemos esse protocolo ao fim de 10 anos, tínhamos que indenizar a Câmara em todos os investimentos que tivessem sido feitos no edifício ou no museu. Portanto, houve aqui uma falta de noção por parte da Câmara que isto é uma coleção particular. No entanto, a Câmara afirma que, da parte da Fundação, não houve qualquer contraproposta, apesar de a autarquia estar disponível para negociações. A proposta que foi feita era que por um período de 10 anos, mas que era discutível ser 10 anos, mais ou menos, nós integraríamos o museu na museologia da Câmara, nos museus camarários. O museu continuaria a propriedade dos brinquedos a ser inteiramente garantida à família Arbués Moreira, o museu chamava-se Museu Camarário Arbués Moreira e havia um conselho consultivo presidido pela família Arbués Moreira que acompanhava a gestão do museu e determinava as orientações estratégicas do museu. É evidente que havia um prazo e se a família Arbués Moreira quisesse sair e levar a sua coleção para outro sítio, desde que houvesse investimentos da Câmara consentidos pela família naquele museu, claro que a Câmara tinha que ser ressarcida. Estes eram os parâmetros, foram liminarmente rejeitados, porque a pergunta era sempre esta: se nós temos os brinquedos, o que é que nós ganhamos com isso? Ou seja, o lucro. Isso é que não. É uma empresa privada, tem toda a legitimidade de ter lucros, mas não podem ser à custa da entidade pública, que é a Câmara Municipal. E Basílio Horta mostra-se até descontente com a falta de flexibilidade por parte da Fundação. Ficamos tristes quando ouvimos algumas declarações, quando se diz que os brinquedos têm propriedade, como se dar a intuir que a Câmara quisesse ficar com os brinquedos. Isso é mentira, como é evidente. Portanto, continuava a ser propriedade. Não é bom dizer isso. E, por outro lado, a família Arbués Moreira tem que reconhecer o enorme apoio que ao longo dos anos foi dado àquele museu. Centenas e centenas de milhares de euros. Porque começou com a Dr. Edith Estrela, numa cave, em que a Câmara tinha metade da bilheteira. Depois foi para o melhor sítio de Sintra, no imóvel da Câmara, sem renda, durante anos e anos e anos. Depois começaram a receber 2.500 ou 3.000 euros, agora era 5.000 euros por mês, 60 mil euros por ano, fora o resto. Os brinquedos serão agora armazenados até ao final de setembro, altura em que o espaço situado no centro histórico da Vila de Sintra já terá de ficar disponível. Mas há ainda a hipótese do museu se deslocar para outro local e uma delas poderá passar por Lisboa, apesar de nada estar ainda certo. Ainda assim, a diretora do museu mostra-se desanimada com esta despedida.
Uma enorme tristeza, este é o sonho de uma vida que acaba aqui em Sintra, que nós esperemos que não acabe. Nós que trabalhamos aqui temos uma pena enorme e todos os visitantes e todas as pessoas que vêm cá, não há ninguém que não manifeste uma tristeza e uma incredulidade como é que é possível este museu fechar. Um encerramento que causou grande indignação por parte dos visitantes. Acho que é uma pena que as novas gerações não tenham a possibilidade de ver como é que os seus avós brincaram, porque hoje em dia praticamente não há brinquedos. Os brinquedos são as novas tecnologias, mas os avós e até os pais brincaram com brinquedos. É sempre algo triste, porque o museu por si próprio é o fiel depositário de toda uma memória. E quando se encerra o museu, algo para no nosso imaginário, na nossa memória, na vida do nosso dia-a-dia. Eu estava aqui a ver isto e recordava-me de coisas, como era na minha infância, as coisas que aqui estão retratadas em bonecos de plástico, de folha e essas coisas todas. Portanto, é uma pena. Acho que é um autêntico disparate, tirar isto aqui do centro de Sintra. Não sei se vai ser mudado para outro sítio. Eu penso que isto é uma coleção única, nem sei se a nível mundial, haverá outras, mas esta é muito boa, muito boa. Eu não concordo porque estou a gostar muito de ver estes bonecos da antiguidade. E tu brincavas com estes bonecos se fosse hoje? Talvez. Agora parecem esquisitos e diferentes, portanto, seria giro. Fecham-se as portas no Museu do Brinquedo depois de quase 30 anos na Vila de Sintra. Não se sabe ainda se é um adeus definitivo ou até já, mas por enquanto fica a esperança de que um dia volte a abrir portas e a encantar miúdos e graúdos. Com a imagem de Hugo Veigas, Catarina Moreira Gomes, a TV Record.